Neste episódio do quadro Revoltas Esquecidas do Brasil, falaremos sobre uma revolta armada violenta que aconteceu no interior do Ceará na metade do século XIX. No ano de 1840, a cidade de Sobral, no Ceará, foi palco de sangrenta batalha chamada de Sedição de Sobral, Rebelião de Sobral, Levante de Sobral ou Levante Torres Jacarandá. O objetivo da rebelião era o de depor o então presidente da província do Ceará, o padre José Martiniano de Alencar, do Partido Liberal, e substituí-lo pelo filho do barão de Icó, o doutor Miguel Fernandes Vieira, que comandava a oposição pelo Partido Conservador. Em agosto de 1840, o coronel Lima e Silva, que mais tarde recebeu o título de Duque de Caxias, era presidente da província do Maranhão quando declarou que a revolta da Balaiada estava praticamente extinta, liberando boa parte dos combatentes cedidos por outras províncias, inclusive do Ceará. Nessa época, retornaram a Sobral o tenente-coronel Francisco Xavier Torres e outros oficiais que também duelaram no Maranhão. Estes foram recebidos com honras militares e passaram a ser vistos como heróis de guerra. Por esse motivo, gozavam do apreço e da admiração da sociedade sobralense. Aproveitando-se daquele grau de prestígio, tais oficiais começaram a se posicionar em defesa do Partido Conservador, que fazia oposição ao governo do padre Martiniano de Alencar. Ao chegar ao seu conhecimento e temendo a derrota para os conservadores, em novembro de 1840, o padre Martiniano viaja até Sobral, onde se hospedou no belíssimo palacete de seu amigo, o senador Francisco de Paula Pessoa. Junto com ele estavam alguns assessores e oficiais militares. A ideia da visita era a de destituir do comando da força de linha o tenente-coronel Francisco Xavier Torres, que declarava apoio ao partido de oposição ao seu governo, e substituí-lo pelo major José Félix Bandeira, que também estava junto à comitiva do padre Martiniano. No entanto, Francisco Xavier não acatou as ordens recebidas e permaneceu no posto, contrariando o governante cearense. Além do tenente-coronel, o padre Martiniano também demitiu outros oficiais que se posicionavam pelo grupo oposicionista, como o alferes Luiz Xavier Torres, irmão do tenente-coronel, o alferes Antônio José Lins de Oliveira, o coronel de milícias Francisco Joaquim Souza Campelo, o alferes de cavalaria miliciana Joaquim Ribeiro da Silva e o sargento de primeira linha Joaquim Bezerra de Albuquerque. Ambos haviam lutado juntos na Balaiada. Ao receber a ordem de sua destituição, o coronel Francisco Joaquim Souza Campelo se revolta e ameaça a força policial que o intimava. Estando em desvantagem, o coronel foi rapidamente rendido e preso na cadeia pública de Sobral. Sabendo dos planos do padre Martiniano para destituir os liberais do comando da força de linha de Sobral, o capitão Joaquim Ferreira de Souza Jacarandá, um dos líderes do Partido Conservador, havia elaborado um plano detalhado de ataque à comitiva do governante cearense. No entanto, o tenente-coronel Torres, vendo todas aquelas decisões que julgava arbitrárias, tomado pelo ódio e sem pensar muito, decidiu agir imediatamente. Era noite do dia 14 de dezembro, por volta das 20 horas, ouve-se o toque da corneta indicando o chamado urgente da tropa. Reuniram-se rapidamente um grande número de soldados. Ali ouviram algumas palavras de ordem e indignação proferidas pelo tenente-coronel. Em seguida, convencidos de que deveriam defender os oficiais destituídos, marcharam todos para a casa onde se achava o presidente da província, o palacete do senador Francisco de Paula Pessoa. Chegando ali, os revoltosos se entrincheiraram no palacete do coronel Domingos José Pinto Braga, avô do ilustre escritor Domingos Olímpio. Em seguida, abriram fogo contra o palacete em que se abrigava o padre Martiniano, iniciando um combate sangrento que duraria 7 horas.
Por outro lado, no interior do sobrado do senador Paula, em defesa do governante cearense, estava uma tropa de preparadíssimos oficiais sob o comando do Major Bandeira e do oficial Joaquim José de Souza Sombra, que, ao ouvir os disparos contra o casarão do senador, foi o primeiro que fez frente ao inimigo, efetuando disparos contra os revoltosos. Assim permaneceu em desvantagem por um bom tempo, até que chegassem os reforços das tropas legais que não aderiram ao movimento. A partir de então, a batalha passou a ficar mais intensa. A confiança do tenente-coronel Torres de que venceriam o combate era tamanha que ele designou que um grupo de 100 militares armados, sob o comando do alferes Lins, ficassem de guarda na saída da cidade para evitar a fuga do padre Martiniano. Outro grupo foi enviado para a cadeia pública de Sobral para libertar o coronel Francisco Joaquim Campelo, que havia sido preso ao se rebelar contra sua destituição. O plano funcionou perfeitamente. Alguns tiros foram trocados, porém a tropa dos rebeldes estava em maior quantidade, conseguindo a rendição rápida dos oficiais da cadeia e a libertação do coronel Campelo, que se juntou ao grupo dos rebeldes no palacete do coronel Domingos Braga. Tudo parecia dar certo para os revoltosos. Ocorre, porém, que o grupo encarregado da proteção do padre Martiniano se encontrava bem protegido naquele palacete e resistia de forma inteligente e paciente contra os revoltosos. Estes, por sua vez, na ânsia de acabar rapidamente o combate, ao tentarem invadir o casarão, ficavam desprotegidos e eram baleados pelas tropas legais. Muitas horas de combate se passaram e aos poucos a desvantagem dos revoltosos foi ficando evidente, e muitos dos soldados que aderiram à revolta passaram a abandonar o comando do tenente-coronel Torres para se juntar às tropas legais. Vendo as deserções e mortes de seus combatentes, Torres percebe o enfraquecimento de seu grupo e manda recado para que a tropa do alferes Lins abandonasse a vigília na saída da cidade para se juntar ao combate no centro de Sobral. De nada adiantou tais reforços. Já era praticamente manhã do dia 15 de dezembro e o grupo do padre Martiniano se mostrava firme e resistente ao ataque. Por outro lado, as deserções e mortes continuavam a enfraquecer os revoltosos. O capitão Jacarandá, percebendo o desgaste físico e mental do coronel Campelo, que já havia enfrentado naqueles dias a prisão, mandou que o mesmo abandonasse o combate e buscasse refúgio a fim de recuperar-se. Por volta das 7 horas da manhã, temendo a chegada de novas tropas vindas de outras localidades em defesa do padre Martiniano e percebendo que não teriam chances de vitória, os líderes dos revoltosos, o tenente-coronel Torres e o capitão Jacarandá, declaram o fim da revolta. Os líderes da revolta fugiram com alguns poucos soldados que se mantiveram vivos e fiéis. Foram refugiar-se na fazenda Pacupu, porém temendo serem encontrados, partiram para São Benedito. Ali foram descobertos e na ação policial que buscava capturá-los, todos conseguiram fugir, com exceção do oficial Vicente Correia da Costa, que foi preso e levado para a capital. Outro oficial também havia sido preso ainda no calor do combate. Trata-se de Francisco Manuel dos Prazeres. O depoimento dos dois encarcerados serviu para nomear os chefes da rebelião, que foram todos processados e seus líderes condenados rapidamente à prisão em 30 de dezembro de 1840. Porém, na prática, os membros da revolta nunca foram presos, permanecendo escondidos até que 2 anos depois, estando o Ceará sob novo governo, o processo foi revisto e todos foram inocentados. Aquele violento combate acabou deixando um saldo de pelo menos 6 soldados mortos e 13 feridos, naquele episódio que marcou o estado como uma das principais revoltas esquecidas do Ceará.